Bom dia, meus amigos, minhas amigas. No último sábado, dia 21 de outubro de 2023, a Petrobras efetuou um aumento em suas refinarias, né? Um aumento de 6,6% no preço do diesel e uma redução de 4% no preço da gasolina, né? Antes de mais nada, é preciso esclarecer que, pelas leis brasileiras, né, o detentor de mais de 50% das ações ordinárias de uma empresa, ele tem o controle da empresa. É ele que nomeia a direção da empresa e é ele que estabelece as diretrizes que a empresa deve seguir, né? É o caso da Petrobras, né? Que pela Constituição, está na Constituição, né, a obrigação da União ter mais de 50% das ações ordinárias da Petrobras, né? Portanto, vejam bem, esse é um item que eles não conseguiram derrubar, né, até hoje. Mas, portanto, ela é uma empresa estatal, plenamente estatal, com controle do governo federal, da União Brasileira, né? Então, ela tem de seguir as regras de uma empresa estatal, ela tem de atuar como uma empresa estatal para atender o desenvolvimento brasileiro, para atender a economia brasileira, para atender o povo brasileiro, que em última análise é o dono dessa empresa, né? Mas é isso que tem sido feito? Não, tem sido feito exatamente o inverso, né? O que, se fosse para atender os interesses dos brasileiros, a obrigação da empresa, como já falamos diversas vezes, né, era estabelecer os preços os mais baixos possíveis. Os mais baixos possíveis, né? E demonstrar isso para a gente, que ela está utilizando o preço mais baixo possível. Mas hoje, por exemplo, no diesel, nos últimos 3 meses, já tivemos um aumento de 34% no diesel. Isso em função do aumento do preço internacional do petróleo e do câmbio, né? E no mês de maio, a direção da empresa anunciou o fim do PPI. Que fim do PPI é esse? Não é? Eles poderiam ter terminado com o PPI, estabelecido, por exemplo, o PPE, Preço de Paridade de Exportação, não é? Que é o preço que, por exemplo, a Vale utiliza para vender o seu minério no mercado brasileiro, né? É o preço que as siderúrgicas brasileiras usam para vender o aço, né, no mercado brasileiro. É o mesmo preço que o agronegócio vende a carne, a soja, não é? E o milho. Não é? É o preço internacional colocado no navio num porto brasileiro. Não é? Não é preço de paridade de importação, PPI. Seria um preço mais baixo que evitaria as importações e traria o controle para o mercado interno, né? Posteriormente, ela passaria, então, a estudar os meios de se fazer o menor preço possível. Mas seria um critério único, né? Hoje, o que está acontecendo é que a Petrobras, segundo o que tem sido anunciado pelo próprio presidente da empresa, né, está disputando mercado a mercado. Cada caso é um caso, né? Quer dizer, isso estabelece que tem preços, né, variados de acordo com a concorrência. É isso que ele tem colocado, não é? Então, meus amigos, isso, na minha opinião, abre as portas para negociatas, abre as portas para corrupção, não é? Uma estatal tem de ter um critério único e bem claro, bem definido, né? Aí muitos podem dizer, poxa, mas se ela coloca o menor preço possível, né? E os acionistas? Os acionistas que querem receber os dividendos, os maiores dividendos. Olha, quem comprou a ação dessa empresa já sabia que ela era uma empresa estatal. Já sabia quais são as obrigações da empresa estatal. Portanto, eles não têm nada a reclamar, tá certo? A obrigação da empresa é estabelecer no mercado interno o menor preço possível. Isso não está ocorrendo de forma nenhuma, não é? A Petrobras, que se diz transparente, diz, somos transparentes, todas as informações. Não, eu queria saber se alguma vez eles forneceram para o povo brasileiro qual é o custo de produção do diesel, qual é o custo de produção da gasolina. Olha, nós já falamos aqui, né? Hoje, e falando com preço bem alto, né? Colocando bem para cima o
preço de 1 litro de diesel está custando para a Petrobras em torno de R$ 1,30, não é? E qual é o custo? Qual é o custo de produção da gasolina? O custo de produção da gasolina é esse mesmo, de R$ 1,30, porque a produção na refinaria, quando se insere uma certa qualidade de petróleo, né, na refinaria, são produzidos diversos produtos com o mesmo custo, ao mesmo tempo, né? Então, o custo de produção do diesel é igual ao custo de produção da gasolina, como é igual ao custo de produção da nafta, do querosene de aviação, não é? Por que eles não explicam isso? Por que eles não dão detalhes disso, não é? Então, hoje, se o custo da gasolina é de R$ 1,30, e falando por alto, né, eles estão vendendo nas refinarias a gasolina a mais de R$ 2,80, ou seja, eles têm uma margem de mais de 100%. Essa margem de uma empresa estatal, essa margem poderia muito bem ser reduzida para 50%, 60%, e ela sobreviveria muito bem, não é? Agora, com diesel, o absurdo é ainda maior, porque com esse custo de R$ 1,30, eles estão vendendo nas refinarias agora a um preço acima de R$ 4,00 por litro. Ou seja, uma margem de mais de 200%. Então, isso é que tem de ser corrigido. Ela tem de demonstrar para a gente que está fornecendo o produto ao menor preço possível. E isso ela não faz, não é? E vem com essa conversa de que terminaram com o PPI, que na verdade não acabou em nada, terminaram com o PPI porque está muito acima do PPI, não é? Se vocês entrarem lá no site Soberano Brasil, tem lá o sinalizador, está indicando que hoje o diesel está 27% acima do PPI, tá? E a gasolina está 4% abaixo, mas deveria estar muito mais abaixo do que isso, não é? Então, meus amigos, tem muita coisa para ser mudada e para ser entendida, sabe? Muito obrigado, um bom dia para todos e fiquem com Deus.